Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas. Esse é o 20º capítulo do livro O Diabo Revelado, de Lawrence Gardner. Espero que vocês tenham escutado os primeiros capítulos, tornando fácil o entendimento e a interpretação dessa passagem. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube, para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Como resultado do racionalismo e das pesquisas científicas, o interesse na religião e nas missas havia diminuído consideravelmente. Os bispos procuravam desesperados por um inimigo, um adversário que pudesse ser combatido na guerra pela salvação das almas, para levar as pessoas de volta às igrejas. Sem o próprio diabo, eles teriam de fazer esse embate com seus discípulos, exatamente como fizeram séculos antes com as bruxas e os hereges. Mas, em geral, os clubes de ocultismo da época eram secretos e não propagandeavam seus atos perversos nem publicavam descrições de seus rituais. Estava claro que os clérigos teriam de se virar sozinhos e criar seus próprios inimigos. Um dos seus poucos ocultistas da época, o místico inglês Aleister Crowley, nascido em 1895 e falecido em 1947, declarava abertamente: "Não hesitares em restaurar a adoração do diabo." Em 1923, John Bully afirmou que Crowley era o homem mais maligno da face da Terra. Pretensioso e imprudente, Crowley fundou a filosofia chamada telema, do grego vontade ou propósito. Lançou um livro intitulado The Book of the Law, descrevendo as regras de sua filosofia, afirmando que a magia sexual era um método essencial para que as pessoas alcançassem um verdadeiro autoconhecimento. Escrito em uma época no qual ele se auto-intitulava o Anticristo e a Grande Besta, o principal axioma do livro era: não existe lei além de faça o que quiseres, que está ligado à premissa: deixemos que a Virgem Maria seja esmagada por rodas, por ela despreze todas as mulheres castas. Ao promover sua teoria de depravação sem limites, Crowley conseguiu compreender a atração, para alguns, do comportamento ultrajante das bruxas descrito pelos inquisitores. Ele se deliciava ao chocar a sociedade britânica, descrevendo explicitamente a promiscuidade sexual como uma técnica mágica, declarando que o indivíduo tem todo o direito de satisfazer seus instintos sexuais. A única regra era tratar todos esses atos como sacramentos. Embora Crowley estivesse expondo o conceito aceitável do culto ao diabo, seu ego era tamanho que ele, na verdade, pretendia ser venerado como um aprendiz do diabo. Ou, considerando os títulos diabólicos que ele mesmo se concedia, talvez ele quisesse ser confundido com o próprio diabo. Na opinião do psicanalista Freud, a obsessão sexual evidente de Crowley representava precisamente o elemento do satanismo que sempre havia preocupado os inquisitores, desde a época da caça às bruxas. De fato, isso parece ser verdade em relação a muitas daquelas testemunhas. Participantes como Catarina de Chais, que confessou ter sido anfitriã nas missas negras de Gibor no século XVII. Esse aspecto de repressão sexual, aliado à fantasia decorrente, parece desempenhar um papel essencialmente nos chamados rituais satânicos modernos. Fossem descritas pelos participantes como magia, religião ou simples individualismo, a prática era muito mais relacionada à total entrega e submissão aos demônios internos, do que com o culto ao diabo como uma entidade pessoal separada. Da mesma forma, era uma luxúria pessoal claramente perversa, não o diabo, que motivava as seduções ameaçadoras dos padres, como Louis Godefroy, que convenceu seu colega Urbain Grandier e as freiras do convento de Loudun a realizarem orgias com ele. A devassidão de Godefroy foi vividamente retratada por Ken Russell no filme Os Demônios de 1971. Não obstante a natureza sombria e verdadeiramente depravada do projeto concedido por Aleister Crowley, as cerimônias mágicas continuaram a atrair um grande interesse em um movimento do século XX, que se afastou do cristianismo no período entre as duas guerras mundiais. Durante esse período, muitas pessoas na Inglaterra se viram mais espiritualizadas, abandonando a obsessão material em prol de uma vivência mais voltada aos instintos naturais básicos. Isso levou a uma versão revisada e atualizada da bruxaria, que ficou conhecida como Wicca, que significa curvar-se ou render-se, assim como fazem o Salgueiro e o Vimy. À frente do movimento e considerado fundador do novo Wicca nos anos 1950 estava Gerald Gardner,
O antropólogo amador, que até então era membro de uma fraternidade de Crowley, Gardner foi iniciado no Coven de New Forest, no sul da Inglaterra, de onde ele tirou inspiração para a criação da Wicca e afastou-se dos aspectos mais sombrios do grupo de Crowley. Ele descreveu que os rituais de New Forest eram desconexos, mas que ele acrescentou materiais de outras fontes para formular um sistema coerente de rituais, chamado The Book of Shadows. Baseado em vários aspectos da tradição antiga, a Wicca moderna reintroduziu muitos costumes da sabedoria popular antiga, como já discutimos. Ela reviveu os costumes do rei do carvalho e do rei do azevinho, reformulou os sabás e combinou os círculos dos calendários lunar e solar, algo conhecido como a Roda das Bruxas, concentrando-se nos antigos rituais relacionados ao plantio e à colheita. Embora a reestruturação dos movimentos da bruxaria nada tivesse a ver com o diabo ou Satanás, ela criou um novo envolvimento com aqueles antigos deuses corníferos, como o Cerne medieval ou o Pan Arcade. Portanto, em um ambiente neopagão emergente, restaurou a antiga mitologia dos sátiros, com a qual iniciamos esse livro. Além disso, em contraste com o domínio masculino do cristianismo, a Wicca reintroduziu o culto à deusa Terra, e as sumos sacerdotisas estavam no centro dessa religião, também conhecida como arte. Em 1966, a Igreja de Satanás, denunciada e rejeitada pelos Wiccas, foi fundada em São Francisco por Anton LaVey, um ex-domador de leões e entusiasta da indústria de entretenimento. Isso atraiu bastante atenção e controvérsia, permitindo a LaVey anunciar ao mundo que o mal e o diabo eram apenas reflexos da realidade da vida. É evidente que essa manipulação por anagrama só funciona na língua inglesa, não constituindo qualquer tipo de argumento em escala internacional. A Igreja de Satanás possui sua própria Bíblia Satânica, publicada em 1969, e um livro intitulado Rituais Satânicos, cujo prefácio afirma: o resultado derradeiro de defender os homens dos efeitos da insensatez é encher o mundo de insensatos. Usando uma interpretação do pentagrama de Mendes como seu selo oficial, a Igreja de Satã tem um site no qual afirma que a intenção do falecido LaVey era desafiar os preceitos do cristianismo por métodos alternativos como o batismo satânico. O objetivo é rejeitar a opressão dos instintos naturais, não reprimir as vontades individuais e abraçar as paixões da vida, trabalhando com elas para conquistar os objetivos pessoais. Em suma, a Igreja de Satã é inteiramente hedonista, e seus preceitos se preocupam apenas com os benefícios imediatos de uma vida completamente egoísta e mercenária. Outra versão da Igreja de Satanás, promovida como a maior instituição religiosa do mundo, é uma organização chamada Templo de Set. Em seu site, seus organizadores explicam que a Igreja de LaVey não era verdadeiramente satanista, então um membro veterano do grupo invocou o Príncipe das Trevas em busca de uma nova missão. Após receber essa nova missão diretamente da entidade em sua mais antiga encarnação, Set, o templo foi estabelecido na Califórnia em 1975. Eles descrevem ainda que o culto de Set é o culto do individualismo, que a Igreja de Satanás interpretou como sendo a satisfação de todos os desejos do corpo e do ego. Mas como muitos desejos são impulsivos e destrutivos, eles podem se tornar degradantes em vez de exaltantes. Isso aparentemente conduziu às tensões e à formação de uma nova seita, que levará adiante os princípios do chamado Eu Superior, por meio do colorido legado das artes negras. Além do mundo das sociedades ocultas e das seitas diabólicas, com pouca ou nenhuma notoriedade em um ambiente tradicional, o diabo foi pouco lembrado durante o século XX. Isso não significa que a fascinação pelo mal tenha desaparecido, apenas que as questões naturais foram desatreladas da realidade. As pessoas tinham uma abordagem mais objetiva aos assuntos, e quanto mais alheias elas se tornavam em relação ao diabo, mais crescia o potencial deste na ficção e na fantasia, como comprovado pela crescente popularidade das histórias de horror góticas. Os inquisitores e os caçadores de bruxas, assim como ocorreu com os demônios e os feiticeiros das tradições antigas, agora eram incorporados pela indústria do entretenimento. Para começar, Satanás já não desempenhava o papel de protagonista, como era no caso do teatro dos mistérios da Idade Média. Sua presença era sentida por meio da maldade propagada no retrato de seus emissários. Dentre todos os demônios, o vampiro era o mais relevante a esse respeito. Contudo, embora muito bem estabelecida na Grã-Bretanha e na Europa, a tradição do morto-vivo maligno não causou grande impacto na América do Norte até o fim do século XIX. Alguns dos primeiros colonizadores levaram consigo algumas superstições fantasmagóricas relacionadas à costa oriental, principalmente aos estados da Nova Inglaterra, onde o primeiro caso documentado da atividade vampiresca data de 1888. De muitas formas, pode-se dizer que o cinema tem sido responsável por prolongar a vida do diabo nos tempos modernos, principalmente a partir dos anos de 1950, quando a indústria de filmes de horror reconheceu seu apelo. Desde então, ele apareceu no cinema sob todo tipo de disfarce,
Em 1957, uma diabólica criatura cuspidora de fogo com asas de couro e garras dilacerantes surgiu no filme A Noite do Demônio. Uma década mais tarde, a breve aparição de Satanás foi devidamente demoníaca em O Bebê de Rosemary, de Roman Polanski. Nesse mesmo ano de 1968, ele voltou a assumir uma forma de bode que possuía nos tempos da Inquisição ao participar de um sabá de bruxas em As Bodas de Satã, baseado no romance de Dennis Whitley. O filme O Bebê de Rosemary narra a história de uma mulher, interpretada por Mia Farrow, que fica grávida de Satanás, dando à luz ao seu filho. Um conceito parecido foi usado no filme A Profecia, de 1976, no qual a esposa de um embaixador dos Estados Unidos na Inglaterra, interpretada por Lee Remick, torna-se a mãe do anticristo. O tema foi revisitado pelo diretor Richard Caesar no ano de 2000, com o filme O Chamado do Anticristo. Antes disso, em 1973, O Exorcista, baseado no romance de William Peter Blatty, contava a história de uma menina pequena possuída pelo diabo, ou mais precisamente, por Pazuzu, o rei dos demônios, sobre quem falamos no capítulo 1 deste livro. Em 1985, o diretor Ridley Scott lançou A Lenda, em que um jovem deve impedir o Senhor das Trevas de destruir a luz do dia e se casar com a mulher que ele amava. Em Fim dos Dias de 1999, Satanás, interpretado por Gabriel Byrne, visita Nova York à procura de uma esposa e apenas um ex-policial pode impedi-lo. Outro filme que apresenta o diabo em uma roupagem mais moderna é O Advogado do Diabo, de 1997, no qual Satanás, Al Pacino, é um advogado. Roman Polanski voltou a tratar o tema em 1999 com seu filme O Último Portal, em que o protagonista, John Depp, coloca a mão em um antigo livro capaz de invocar o diabo. Constantine, de 2005, mostra Satanás, Peter Stormare, como um homem de terno branco que deixa um rastro de pegadas repugnantes por onde passa. Coração Satânico, de 1987, tem o diabo Robert De Niro como um sugestivo nome de Louis Cypre, Lúcifer. Na década de 1980, o apresentador de televisão norte-americano Giraldo Rivera apresentou uma série de programas sobre uma suposta epidemia de rituais satânicos abusivos. Ele estimou que houvesse mais de 1 milhão de satanistas nos Estados Unidos, muitos deles ligados a uma sociedade secreta altamente organizada. Ele associou diversos casos de abuso de crianças, pornografia infantil e pedofilia à adoração do diabo. Ao fazer essas alegações, Rivera afirmou: é bastante provável que isso esteja acontecendo em sua cidade. É claro que os crimes a que ele se referia aconteciam mesmo, e a histeria tomou conta de inúmeras cidades. As acusações de satanismo atingiram todas as camadas da sociedade, desde adolescentes problemáticos até funcionários de berçários escolares. De repente, os satanistas estavam por toda parte. Até mesmo a Grã-Bretanha não escapou dessa nova caçada às bruxas e casos de rituais satânicos abusivos. Foram registrados em Rochdale, Nottingham e Orkney. Em muitos casos, as acusações eram infundadas e algumas poucas eram justificadas, mas em nenhum deles havia qualquer evidência de envolvimento satânico ou adoração ao diabo. Eram simples atos de maldade levados a cabo por criminosos sádicos. Portanto, embora o termo rituais satânicos abusivos ainda seja utilizado para descrever crimes ritualísticos ou relacionados a cultos, a nomenclatura rituais sádicos abusivos é preferível. Em um esquema mais amplo, além dos confins de poucos movimentos ocultistas que ainda possuem motivações diabólicas, sérias ou não, o diabo perdeu sua relevância social. Alguns protestantes mais conservadores tentam preservar a imagem tradicional do diabo e há ainda um número considerável de pessoas que acreditam em Satanás, o maligno. Mas o tema raramente é discutido pelas religiões mais populares, pois não há realmente nada a se dizer. O diabo permanece um conceito simbólico da maldade, mas, para a grande maioria das pessoas, ele não é nada mais do que uma entidade pessoal e perdeu muito de sua relevância. Em 23 de dezembro de 1993, o reverendo Dave Jenkins, bispo da Igreja Anglicana de Durham, afirmou no programa The Moral Maze, da rádio BBC, que o diabo era um mito cristão poderoso e historicamente significativo, mas que não aparenta mais ser real. Mas essa não representa a visão unânime das lideranças anglicanas, e enquanto o diabo é ofuscado, a crença nos demônios e espíritos malignos ainda sobrevive em alguns grupos. Em 7 de dezembro de 1965, a Suprema e Sagrada Congregação do Santo Ofício e Inquisição Universal de Roma mudou seu nome para Congregação Sagrada para a Doutrina da Fé. Depois, em 1983, o Segundo Concílio do Vaticano afirmou a abreviatura do nome para Congregação da Doutrina da Fé. De acordo com o artigo 48 da Constituição Apostólica da Cúria Romana, promulgada pelo Papa João Paulo II em 28 de junho de 1988, o dever da Congregação da Doutrina da Fé
é o de promover e salvaguardar a doutrina da fé e a moral por todo o mundo católico. Por essa razão, tudo o que de alguma forma se relacionar a esses assuntos é de sua competência. A Igreja Católica Apostólica Romana ainda se prende um pouco às crenças da Idade Média sobre o diabo, mas quando questionado sobre o assunto em 1972, o Papa Paulo VI foi um pouco claro, afirmando apenas: trata-se de uma esfera misteriosa jogada na confusão por um drama infeliz sobre o qual ainda compreendemos muito pouco. Afora isso, o diabo ainda desempenha um papel na doutrina católica. Em 1993, o Catecismo da Igreja Católica foi pronunciado pelo Papa João Paulo II, sendo depois traduzido para o inglês em um compêndio no ano 2005. Está publicado em sua totalidade no site do Vaticano. O artigo 597, o penúltimo item unificador do compêndio do Catecismo, pois o último artigo, 598, lê simplesmente Amém. Afirma, mesmo que de maneira errada, que a pessoa Satanás continua viva e ativa na visão de Roma. O mal indica a pessoa de Satanás, que se opõe a Deus e é o sedutor do mundo todo. A vitória contra o diabo já aconteceu nas mãos de Jesus Cristo. Rogamos, entretanto, para que a família humana seja liberta de Satanás e de seus trabalhos. Suplicamos também pelo precioso presente da paz e a graça da perseverança, enquanto esperamos pela segunda vinda de Cristo, que nos libertará definitivamente do maligno. Embora a Inquisição tecnicamente ainda exista, mesmo com um nome diferente, as autoridades seculares do cristianismo não são mais influenciadas de forma alguma pelos inquisitores. O Santo Ofício foi resultado de uma crença arraigada no diabo, mas agora já não possui nenhum poder e se esconde atrás dos muros do Vaticano. Entretanto, o ritual do batismo mantém a menção ao diabo e todas as suas práticas, e exorcismos ainda são conduzidos. O padre Gabriele Amorfi, exorcista-chefe da cidade do Vaticano, afirmou há alguns anos ter realizado mais de 50 mil exorcismos, acrescentando que Roma é um caso particular e que há mais exorcismos aqui, pois este é o centro da igreja e o local mais atacado. Mas recentemente o padre Gabriele Amorfi virou manchete em todo o mundo por conta de suas opiniões sobre o satanismo da série de livros infantis Harry Potter, de J.K. Rowling. Em 4 de janeiro de 2002, o jornal Catholic News noticiou que Amorfi afirmou em uma entrevista: por trás dos livros de Harry Potter se esconde a marca do Rei das Trevas, o Diabo. A carreira mítica do Diabo começou com uma queda imaginada da graça divina e agora chega à sua conclusão, enquanto o maligno mergulha em direção às trevas do esquecimento. Por séculos do passado, ele fora o oponente celestial de Deus, um formidável todo-poderoso na guerra entre o céu e o inferno. Consideravam-no a semente de todo o mal, para que não tivesse dúvida das motivações de Deus. Contudo, ao contrário do que aconteceu com Deus, o diabo foi transportado para o universo dos quadrinhos, das roupas da moda e das máscaras de plástico do Dia das Bruxas. Ele se tornou uma ferramenta de marketing usada pelos publicitários que utilizavam para criar uma imagem de prazer e entrega. Na cultura contemporânea, o diabo não é mais um símbolo de crime da luxúria bestial dos sabás, mas tornou-se uma figura de entretenimento. Um velhaco esquivo, completamente distante de qualquer motivação moral ou religiosa. Claramente, algumas vertentes periféricas do cristianismo atual seguem presas ao tipo do pensamento puritano do século XXI. Uma cultura em que os medos e as superstições ancestrais prevalecem, assim como na época das caças às bruxas. Ainda assim, aqueles que acreditavam sinceramente em um diabo presente liderando seus exércitos contra Deus e a humanidade. Há ainda aqueles que acreditam sinceramente em um diabo presente liderando seus exércitos contra Deus e a humanidade. Um diabo que se opõe a tudo aquilo que é bom e que deseja perverter todos os aspectos da vida terrena. Em geral, porém, excetuando-se os resquícios daquelas crenças medievais que por séculos facilitaram o controle brutal das pessoas e da sociedade, o diabo está morto e é apenas uma lembrança de nosso passado cruel e ignorante. Bom, meus amigos, agradeço muito a todos que acompanharam esse podcast. Sem dúvida nenhuma, o livro Diabo Revelado pode ser considerado um marco importante para que possamos entender melhor a interpretação do mal sob a ótica da Bíblia, aliado ao processo de elaboração e as modificações do livro sagrado ocorrido ao longo de anos de história. Junto a isso, o posicionamento da igreja e as manipulações sobre a figura do diabo, a condenação das pessoas que poderiam afetar a imagem da igreja e a sua imposição sobre a crença de seus fiéis, estabelecendo assim uma clara dependência financeira por séculos. Dessa forma, espero que tenham gostado, assim como foi um enorme prazer apresentar esse trabalho a vocês, e vejo vocês nos próximos podcasts a serem adicionados ao canal. Grande abraço a todos e bons sustos!